Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sou o reverendo Denilson, da Diocese Anglicana de Brasília, e junto nós estamos neste nosso momento diário da mensagem de fé e esperança. O momento diário em que nós, clérigos da Diocese Anglicana de Brasília, dedicamos a você, gravando essa pequena mensagem, mas que quer, logo no início do dia, no meio do dia ou à noite, a hora que você tiver disponibilidade para ouvir, para trazer um pouco de paz, um pouco de conforto ao seu coração. Em tempos tão difíceis, em tempos de tantas enfermidades, de tantas tribulações, mas nós seguimos em frente. Nós seguimos com fé e esperança, confiantes na providência divina, que faz tudo para o nosso bem. Muitas vezes a gente nem percebe que é Deus que está agindo, mas é Ele. E depositar tudo aquilo que nós temos, as nossas preocupações, aflições, nas mãos dele, esse sim é o melhor caminho que nós temos. Eu quero partilhar com vocês um pouco de hoje, uma leitura. Ela até esteve já agora no mês de novembro, nos nossos domingos, acredito que é uns 2, 3 domingos, mas uma leitura que sempre me toca e me emociona muito. Uma leitura lá do livro de 1 Reis, no capítulo 17, em que mostra o encontro do profeta Elias com uma viúva de Sarepta. Eu fico emocionado de verdade ao ler esse trecho. Alguns de vocês talvez já tenham meditado sobre ele no domingo próprio em que essa leitura constou para a liturgia, mas eu quero resgatá-la de novo. Já desde aquele dia que eu queria fazer, mas apareceram outras situações. Vamos ler de novo esse trecho da 1 Reis. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Esta é a palavra do Senhor, pela qual nós damos graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, essa leitura ela me toca profundamente pela atitude de fé daquela mulher.
Vamos analisar bem esse caso. Nesse período, todo o povo de Israel passava por uma grande seca. Todo o território de Israel passava por uma grande seca e as pessoas estavam morrendo. Estavam morrendo porque não tinham mais como se sustentar, não havia água, não havia chuva. Não havia colheita, plantação, nada disso. E as pessoas estavam morrendo de fome. E aí Elias é chamado por Deus, ele que é um profeta, e vai até a cidade de Sarepta, encontra com essa viúva, e Deus já disse no início para Elias: eu vou providenciar uma viúva que vai te dar o que comer. Deus providencia. Deus vai na frente e já cuida de tudo para que quando Elias chegar àquela cidade de Sarepta, ele tenha água, ele tenha alimento, ele tenha um lugar para repouso. Quando ele chega perto da cidade e vê essa mulher, já pede a água, ela vai seguida imediatamente buscar água para aquele estrangeiro, mas ele pede também pão e aí ela diz: Senhor, juro pelo Deus, eu não tenho mais nada dentro de casa. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, estou aqui catando essas lenhas, vou levar para assar um pãozinho para mim e para meu filho e depois esperaremos a morte, que não há mais o que fazer. Chegamos ao limite, eu não tenho mais nada o que comer. A seca persiste e nós vamos morrer. Esse é o destino nosso. E aí Elias diz a ela: não, pode ir lá, pega o que você tem, assa um pãozinho para mim e depois para o seu filho, porque o Senhor Deus assim diz: não faltará farinha na tigela e nem azeite no seu jarro, até o dia que voltar a cair a chuva. E ela vai, prepara os pãozinhos e percebe então que a farinha não acaba, o azeite não acaba, e por longo tempo, até que a chuva volte, até que a colheita, a plantação fique pronta, a colheita seja feita, ela consegue ter alimento para si e para seu filho. Gente, essa leitura me traz uma perspectiva de fé e de confiança tão grande dessa mulher. Ela não tinha mais nada a oferecer. O pouquinho que ela tinha é para o seu sustento imediato e do seu filho e esperar a morte. Não havia nada mais o que fazer. Mas mesmo assim ela foi. Ela confiou na palavra de Elias. Ela confiou na palavra de Deus. Ela preparou os pãezinhos e saciou durante um longo tempo, porque ela ouviu a voz de Deus. Ela entendeu o que Deus tinha reservado a ela. Meus irmãos e irmãs, a gente está passando por tanta tribulação, por tanta dor, e Deus nos prova. Da mesma forma que provou essa mulher, essa viúva de Sarepta, Deus prova cada um de nós. Deus põe em nós as tribulações, sim. Deus põe em nós as tribulações para saber como a gente reage, qual o tamanho da nossa fé, qual o tamanho da nossa confiança em Deus. Qual é a sua fé, meu irmão e minha irmã? O quanto você confia na providência divina? Olha para o teu lado, vê o sofrimento que você está passando, as dores que você está passando. Acredite, Deus está no controle de tudo. Deus não nos abandona. Deus cuida de cada um de nós, mesmo na tribulação, mesmo na enfermidade, mesmo na dor, mesmo no desemprego, mesmo na luta. Em todos os momentos, nós somos desafiados a apresentar a Deus que nós acreditamos nele sim. Como essa viúva fez, ela acreditou na palavra de Deus e ela recebeu a sua herança. E ela recebeu a sua recompensa. Ela que não tinha nada, estava pronta para morrer, ela e seu filho. Mas pela palavra de Deus, proferida na boca do profeta Elias,
ela acreditou e seguiu de acordo com a providência divina. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, seguir no mesmo caminho de confiança na providência de Deus. Ele cuida de cada um de nós. Ele olha pelas nossas necessidades. Ele nos prova. Nós estamos super bem. Daqui a pouco caímos numa enfermidade, num problema, numa dificuldade. É Deus que nos põe à prova. A sua reação, a minha reação, a nossa reação é a nossa resposta a Deus. Quão grande é a nossa fé? Quão grande é a nossa fé na providência divina? É isso que nós queremos deixar para você nesse dia, com esse exemplo tão bonito, desse encontro tão bonito, relatado pelo primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. Que Deus nos ajude a superar as nossas dificuldades. Que Deus cure os nossos enfermos. Que Deus nos conduza sempre com muita fé, com muita esperança, porque nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança. Amém.